Olá a todos! Neste vídeo demonstraremos como operar a impressora Ender 3 V2 Neo da Creality e também demonstraremos algumas modificações para o software utilizado para preparar modelos 3D para impressão. Primeiramente, deve-se ligar a impressora. Conecte na tomada e ligue o interruptor na parte de trás da impressora. Apenas fique atento com a voltagem que a fonte da impressora pede. Agora, insira o cartão de memória da Ender. A forma correta é com as conexões douradas para cima. Empurre o cartão no encaixe até você sentir um clique bem leve. Com ela ligada e o cartão de memória inserido, na pequena tela lateral você irá navegar pela interface utilizando o pequeno botão logo abaixo. Girá-lo irá mudar a seleção na tela e apertar o botão seleciona o item marcado. Aqui, iremos apenas iniciar a impressão de um cubo de teste. Caso seja a primeira vez abrindo a Ender, ela virá com um modelo de teste já no cartão de memória. Após a impressão terminar, retire a mesa magnética e então você pode apenas pegar a peça e gentilmente puxá-la. Assim, a peça será retirada sem problema algum. Apenas tome cuidado com peças maiores ou mais frágeis. Para colocar a mesa magnética de volta, alinhe ela o melhor possível e então repouse sobre a parte magnética. Segure a mesa com força, pois os ímãs são consideravelmente fortes, e tome cuidado com seus dedos. Para a parte de modificações e ajustes para a qualidade de impressão da Ender 3 V2 Neo, temos que primeiro ter um programa de fatiamento. Um dos mais populares é o Orca Slicer, por ser de código aberto, chamado Open Source, e também estar disponível para Windows, macOS e Linux. Aqui, com o programa aberto, você irá se deparar com essa tela. Para realizar as modificações e fatiar modelos 3D, basta clicar no botão Novo Projeto. Após isso, essa visualização irá aparecer. Caso você esteja baixando o aplicativo pela primeira vez, muito provavelmente ele perguntará qual a sua impressora. Nesse caso é a Ender 3 V2 Neo. Muito importante a diferença entre a Ender 3 V2 e a Ender 3 V2 Neo. Bem, para os parâmetros de filamento e configurações da impressora, iremos olhar para a aba lateral esquerda na seção nomeada Filamento e iremos editar o filamento utilizado. Nesta seção, você precisará buscar as informações disponibilizadas pelo fabricante do filamento. As mais cruciais são temperatura de extrusão, temperatura de mesa, transição vítrea, densidade e velocidade volumétrica. A primeira a ser modificada nessa aba que se abriu será na própria página chamada Filamento. Essa é a temperatura do bico. Aqui você preencherá as temperaturas de extrusão recomendadas pelo fabricante. No caso do que está sendo utilizado pelo projeto Maker, a temperatura é entre 190 e 230 graus Celsius. Também deve ser modificada a temperatura de amolecimento.
Esse é o local onde deve se colocar a transição vítrea. Essa é a temperatura onde o filamento começa a amolecer e ficar maleável. Por essa razão, essa temperatura deve ser precisa e também ser levada em consideração para o aquecimento da mesa de impressão. Logo abaixo, ainda na aba Filamento, você encontrará outras configurações. O único valor que deve ser modificado conforme o fabricante do filamento informa é o fluxo volumétrico máximo. A partir daqui, não há muito o que explicar em teoria. É mais tentativa e erro até atingir uma qualidade de impressão satisfatória no seu ambiente. No caso do projeto Maker, estes são os valores utilizados para as impressões: 220 graus Celsius para a primeira camada e 207 para as subsequentes, a temperatura da mesa sendo 60 graus Celsius para a primeira camada e em seguida 50 graus para as demais camadas. Agora, iremos partir para as modificações na extrusora da Ender 3 V2 Neo. Para isso, olhamos novamente para a aba lateral esquerda, mas dessa vez um pouco mais acima. Aqui editaremos as configurações da impressora na aba Extrusora. Aqui iremos editar a retração. Essa configuração ela tem como finalidade reduzir um problema conhecido como stringing, que são esses fios que se formam entre partes separadas e mais distantes uma da outra da impressão. A retração ela retira o filamento do bico para impedir que ele aqueça e vaze durante saltos da extrusora, assim reduzindo esses fios. Para as impressões, o projeto Maker utiliza 8 mm de retração a uma velocidade de 80 mm por segundo e a desretração a 40 mm por segundo. De resto, nada aqui precisa ser alterado, pode ficar como estava configurado. Após isso, salve todas as alterações feitas como uma pré-definição do usuário e então iremos verificar as configurações do fatiamento. O fatiamento é o processo de modificar a forma com que a impressora irá construir o modelo 3D. O fatiamento vai mudar parâmetros que variam entre a espessura que cada camada terá, a quantidade de volume da peça que será preenchida, o formato do preenchimento interno, a velocidade e aceleração com a qual a impressora operará e se precisa de suporte ou não, e entre várias outras configurações. Para imprimir algo para testes ou algo que não precise de muitos detalhes, apenas será necessário mudar alguns poucos parâmetros. No caso, os seguintes: densidade do preenchimento esparso, padrão do preenchimento esparso, velocidade e aceleração, e ativar ou desativar os suportes. Para começar com as modificações, a densidade de preenchimento esparso é simplesmente a quantidade de material que estará no interior da peça. Quanto menor a densidade, mais vazia a peça será. E caso a densidade seja 100%, a peça será maciça. Este parâmetro ele aumenta a resistência à compressão da peça de maneira significativa. No entanto, ele também aumenta o tempo de impressão e o peso final da peça. O que recomendamos para projetos pequenos é a densidade de 10% e é o que nós utilizamos no Maker UFPA. O padrão de preenchimento esparso é a forma com que o material interno fica distribuído no interior da peça. A depender da sua aplicação, você pode utilizar o preenchimento em giroide, que distribui muito bem a força aplicada sobre ele em todas as direções. A velocidade de impressão e a aceleração ditam primeiramente o tempo de impressão e a qualidade do acabamento, mas também estão aqui para tentar diminuir o stringing. Os suportes são exatamente o que o nome sugere: corpos que serão impressos junto à peça para sustentá-la e impedir que a extrusora imprima no ar. Geralmente, para partes sem sustentação pequenas, eles não são necessários, mas para peças maiores, eles se tornam necessários. Também é importante adicionar a informação: em regiões úmidas como o Pará, falhas na impressão e o stringing ocorrerão caso o filamento não esteja seco. Materiais como o PLA, que absorvem a umidade do ar, podem criar bolhas de vapor ao serem aquecidos, o que faz com que falhas ocorram e sejam visíveis pela peça. Dessa forma, o uso de uma secadora de filamento é recomendado, mas não mandatório.